Falsos messias, falsos profetas. A gente ficava pensando assim, esses falsos profetas vão surgir de uma situação anônima, né? Cada vai se levantar determinados grupos e tentando se intitular o Messias, conforme já temos notícias aí pelo mundo afora, né? Aqueles que dizem que são o Messias. E às vezes ficar pensando aí que esses falsos Messias, os falsos profetas, surgiriam de dentro de uma denominação, né? De fato, tem um percurso, um breve percurso, através de determinadas denominações. Mas o que nos chama muito a atenção são esses falsos doutrinadores que estão hoje aí na internet, né? E eles encontram adeptos. Eu estou vendo aqui um bando de malucos que dizem que arrebatamento não existe mais, não precisa mais congregar, não é necessidade de congregar, contrariando completamente as escrituras sagradas. É um bando de analfabetos, de imbecis e de idiotas. Pode fazer o que vocês quiserem aí. Eu falo na cara deles mesmo, pessoalmente, se precisar. Um bando de analfabetos tentando ensinar hebraico e não sabe nem o nome da primeira letra do alfabeto, não sabe nem pronunciar direito. Eu fico impressionado em ver tanta burrice. Os caras estão aí, né? Porque têm liberdade de se expressar, de falar o que eles quiserem. Não precisa mais congregar, segundo eles. Você não precisa mais de batismo, né? E as escrituras deixam bem claro, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Congregar, o ato de congregar é desde o início, praticamente, da prática da devoção monoteísta, né? Porque o politeísmo idólatra surgiu com o decorrer do tempo. Mas havia, sem dúvida alguma, sempre houve a necessidade de congregar. A ceia, muitos confundem também, 1 Coríntios capítulo 11, ali nós encontramos a ceia memorial, representando o corpo e o sangue de Yahushua, que ele disse inclusive, fazer isso até que ele venha, mesmo capítulo 11 lá. E a ceia que era praticada com motivo de comelança, né? Os caras até se embriagavam. Mas dentro desse capítulo 11, nós aprendemos a inserção da ceia memorial até que ele venha. Então esses idiotas aí que não sabem nem como chama o lugar que nasceu o sol, que nasce o sol, tá aí na internet aí, ensinando uma série de besteira, precisa congregar mais, precisa batizar mais. Isso nos leva a pensar duas coisas. A primeira que já foi falada, né? São falsos profetas a serviço de Satanás. E, em segundo lugar, além de ser um falso profeta a serviço de Satanás, são analfabetos, né? Espirituais. Não entendem nada das escrituras. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que é um bando de analfabetos que não sabem nem o que estão falando. Devemos sim congregar, é mandamento, não deixemos de congregar, está escrito no livro de Brit lá, adulterado para Hebreus. Concordamos plenamente que devem ser feitas corrigendas nas adulterações, mas isso não significa também, conforme alguns malucos falam aí, que a Bíblia
milhares e me arranjam tantos erros para as escrituras e Satanás fica aplaudindo, né? Esses idiotas. Porque quando a pessoa para de ler a Bíblia, as escrituras sagradas, o termo mais condizente, enfraquece na fé, né? Ele vai se distanciando, né, na sua regra de fé, de conduta moral, tudo mais, porque não existe nenhuma referência maior e melhor. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação, pela palavra. Quanto mais você se identifica com as escrituras, você vai vendo que aquela uniformidade dos assuntos, o impacto que a palavra cria, lava, né? Porque nós somos lavados pela palavra, está escrito também. Quando você abre a escritura e começa a meditar, a palavra ungida realmente ela vai lavando, né? Então esses agentes do inferno aí tentam lançar dúvidas sobre as escrituras para que você pare de examinar a palavra e vai se tornando presa deles, isso que eles querem. É um proselitismo do inferno que eles querem arregimentar pessoas em torno deles, né? E ficam aí esculhambando, né? Falando mal de pastor, pastor isso, pastor aquilo outro. Tem erros absurdos realmente que nós não concordamos, né? Dentro do dízimo mesmo, uma delas, viu? Um cara aí na televisão dizendo que quem não der o dízimo não está salvo. Isso é a mensagem do inferno, né? Agora, deixar de contribuir, deixar de dizimar também é outro extremo. Se você quer contribuir ou dizimar, está lá em Menialhu, Matiti, Alhu, adulterado para Mateus, devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Quer contribuir? Escolha lá um lugar para você contribuir. Pega aí a seu dízimo, a sua oferta, vai em socorro do necessitado, porque a finalidade principal do dízimo e da oferta é para ser arrecadado e redistribuído entre os necessitados. Eu não acompanhei todo o testemunho de uma prática de determinado pastor lá no Rio de Janeiro que vem arrecadando dízimos e construindo moradias para os membros da sua congregação. Isso é um exemplo edificante, não é? Um exemplo digno de nota, que é realmente o dízimo é para ser arrecadado e redistribuído entre os necessitados. Então, o que esses idiotas ensinam está tudo errado. Agora apareceu mais um maluco aí dizendo que a Bíblia foi inventada, que as escrituras, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, a Nova Aliança, foi inventada. Ele só se apega no Taná, porque identifica na hora que esses caras são judaizantes, né? A tendência deles é só para o lado mesmo da lei. Estão todos condenados ao inferno por causa disso, porque aquele que se apega à lei, da graça já foi banido. Então fica aí mais essa advertência, cuidado com esses malucos da internet, eu estou lhe avisando, viu? Essa história que não vai haver arrebatamento, não precisa participar de ceia, precisa batizar, não precisa congregar, isso é mensagem de maluco do inferno. Se você for atrás desses homens, infelizmente eu tenho uma má notícia para lhe dar. Vai para o inferno juntamente com eles.